Oxalá ouvisses hoje a sua voz. Não fecheis o coração como em Meribá. Oxalá ouvisses hoje a sua voz. Não fecheis o coração como em Meribá. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva. A seu encontro caminhemos com louvores e com cantos de alegria o celebremos. Oxalá ouvisses hoje a sua voz. Não fecheis os vossos corações. Oxalá ouvisses hoje a sua voz. Não fecheis os vossos corações. Vinde, adoremos e prostremo-nos por terra e ajoelhemos ante o Deus que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Oxalá ouvisses hoje a sua voz. Não fecheis os vossos corações. Oxalá ouvisses hoje a sua voz. Não fecheis os vossos corações. Oxalá ouvisses hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa no deserto, aquele dia em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Oxalá ouvisses hoje a sua voz. Não fecheis os vossos corações. Oxalá ouvisses hoje a sua voz. Não fecheis os vossos corações. Louvor e glória a ti, Senhor Cristo, palavra de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar, e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora,
Se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas, quando chega um homem mais forte que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo, está contra mim. Quem não recolhe comigo, espalha. Palavra da salvação. Querido Padre Donizete, muita alegria que eu colhi esse chamado, esse convite para poder partilhar um pouco hoje daquilo que a liturgia nos propõe. Apesar de ter tão pouco tempo como diácono, já me sinto muito feliz por poder de fato expressar aquilo que a igreja nos confia no coração dessa quaresma, a partir da liturgia dessa quinta-feira de manhã. Bom dia a você que nos acompanha em casa, também você que está aqui hoje no Rincão do Meu Senhor. Como eu dizia, nós estamos vivenciando um tempo muito específico e muito rico de vida, de significado, para todos nós que somos cristãos. Estamos vivendo o tempo da quaresma. E o tempo da quaresma é um tempo muito concreto, no qual nós somos convidados a meditar de maneira frontal, a partir da fonte daquilo que a liturgia nos propõe, sobre a realidade da dureza do coração, aquilo que a primeira leitura fala de maneira muito especial, e consequentemente somos convidados a meditar sobre a nossa necessidade de conversão. Olhando para essa primeira leitura, o fato que me chamava muita atenção é que é uma leitura pequena, são apenas 6 versículos. Contudo, nesses mesmos 6 versículos, por 3 vezes o autor utiliza o verbo ouvir. 2 vezes ele utiliza o verbo escutar e 2 vezes o prestar, conjugado com prestar atenção. E o interessante é que o autor utiliza esses verbos, essa abundância de verbos, sempre de maneira negativa. Eles não ouviram, eles não te escutarão, eles não prestaram atenção. 3 vezes eles não ouviram, 2 vezes eles não escutaram, eles não te escutarão, e 2 vezes eles não prestaram atenção. Essa realidade revela para a gente de maneira concreta a imensa dureza do coração desse povo. Esse povo, de fato, é o protótipo de um povo duro de coração, ou seja, o modelo de um povo que é duro de coração. Eles estão já a uma distância significativa de anos do povo do Êxodo, que morreu também no Egito pela desobediência, mas eles repetem a mesma desobediência daquele povo do Egito que não ouviu a voz de Deus, como nós cantamos no Salmo, que em Massa, em Meriba ou Meribá, eles não obedeceram à voz de Deus. E Jeremias, que se encontra aproximadamente 600 anos antes de Cristo, ele foi um profeta anterior ao exílio da Babilônia e também viveu durante o exílio. Ele recebeu esse encargo difícil de anunciar a palavra para um povo que ele sabia que não o iria escutar. O próprio Deus dizia, eles não te escutarão. Olhando para esse povo e olhando para nós, a gente consegue perceber, é como se o autor ressaltasse, como em uma intuição de fundo, que existe no ser humano como que uma rebeldia original, consequência do pecado original. O ser humano traz em si essa rebeldia original. Nós somos, infelizmente, portadores dessa rebeldia. Nós temos essa tendência
ao orgulho, à rebeldia, ao fechamento. E a Sagrada Escritura revela isso de maneira muito especial, muito específica. Várias foram as gerações que se fecharam nessa rebeldia original. Várias foram as gerações que se decidiram em fazer a própria vontade e não fazer a vontade de Deus. Isso nos revela também que o ser humano é um ser de contradição. Nós somos seres cindidos, divididos dentro de nós mesmos. Isso que levou até mesmo o apóstolo Paulo, em Romanos mesmo, capítulo 7, 19, São Paulo dizia: eu não faço o bem que quero, mas acabo fazendo o mal que eu não quero. Mais adiante, no versículo 24, também São Paulo diz: infeliz que eu sou, quem me libertará desse corpo de morte? Ouvindo as expressões do apóstolo, nós conseguimos perceber que ele de fato entendeu que o ser humano é um ser de contradição, é um ser atacado, afligido por essa rebeldia original, por essa tendência à rebeldia, por essa tendência ao orgulho. E se nós, de maneira sincera, olharmos para nós mesmos, nós vamos perceber que nós também trazemos isso em nós. Nós também trazemos essas consequências do pecado original. Nós também trazemos essa natureza decaída, aquilo que numa linguagem paulina se chama concupiscência. Esse desejo de fecharmos-nos em nós mesmos. Mas é interessante também, diante da leitura, diante daquilo que a leitura nos propõe, nós compreendermos que essa tendência que nós temos dentro de nós, essa rebeldia original, ela é uma realidade significativa e concreta. Contudo, ela não é uma realidade que pode e deve nos definir e nos determinar na existência. A partir de Cristo, principalmente a partir de Cristo, do elemento cristológico, a presença de Cristo no meio de nós temos a possibilidade de agir diferente. Como dizia o Salmo, se ouvires a voz de Deus, se ouvirdes a voz de Deus, não fecheis o vosso coração. Nós trazemos dentro de nós essas tendências de fecharmos sim o nosso coração. Essa inclinação, infelizmente, é natural em cada um de nós. Contudo, o salmista diz, o autor sagrado, em nome de Deus, se você ouvir a voz de Deus hoje, não feche o seu coração. Como os nossos pais, os judeus, utilizam muito essa expressão. Os nossos pais naquele dia no deserto, em Madiã. Nós temos essa possibilidade de não fecharmos o nosso coração. Mas para não fecharmos o nosso coração, é preciso que nós tenhamos os ouvidos e o coração aberto para escutar a voz de Deus. Que hoje seja para nós, irmãos e irmãs,